Construindo uma Consciência da Graça, por Joel S. Goldsmith. Não é possível alcançar Deus ou abraçar a verdade através da mente humana, embora seja possível que a verdade se comunique a nós. É improvável, contudo, que a plenitude da verdade seja revelada a qualquer um de nós, porque, como seres humanos, não temos a capacidade de receber a verdade em sua plenitude. Em vez disso, recebemos certas facetas, realizações e princípios da verdade que estão continuamente fluindo em proporção à nossa receptividade e abertura. Nada que possa ser conhecido com a mente é a verdade absoluta. E, portanto, não podemos depender de qualquer declaração de verdade que conhecemos. Em toda e qualquer experiência, devemos abrir nossa percepção consciente e sermos receptivos ao que quer que possa ser transmitido a nós. Por essa razão, nunca podemos viver do maná de ontem, nem depender de qualquer coisa que conhecêssemos ontem. Em outras palavras, se estamos em meditação, não estamos em meditação com o propósito de lembrarmos de algo que lemos nos livros. Estamos em meditação com o propósito de recebermos uma transmissão do Pai interior. Essa comunicação pode chegar até nós na forma de uma passagem que conhecemos nas Escrituras ou em escritos espirituais, mas quando vem no silêncio da meditação, vem a nós como uma transmissão do Espírito, não como uma atividade da memória. Um conhecimento da verdade desenvolve a consciência. A atividade da mente humana não é o poder no sentido de poder espiritual, e nem todo conhecimento que pode ser abraçado na mente humana, mesmo todo conhecimento da verdade, é poder espiritual. O conhecimento da verdade age para remover de nós nossa ignorância da natureza do Espírito e de suas atividades e operações. Um exemplo disso é que, quando chegamos ao estudo da verdade, acreditamos que, se pudermos chegar a Deus, teremos o poder que destruirá todos os erros terrestres. Mas, à medida que nossa compreensão dos princípios cresce, essa ignorância é eliminada e deixamos de olhar para Deus com a expectativa de que Ele removerá os males do mundo. Da mesma forma, aprendemos através da leitura, da escuta e estudo que há apenas um poder e paramos de tentar usar este poder para fazer algo com outro poder chamado de mal, pecado, doença ou morte. Com esse conhecimento da verdade, recebemos a graça para cessar a atividade mental envolvida na tentativa de fazer com que Deus supere nossos inimigos. E assim, estamos habilitados a descansar interiormente e aguardar a realização da graça, que é o não poder. Esses princípios da verdade que aprendemos através do estudo e prática desenvolve a nossa consciência para um nível em que não resistimos ao mal, em que podemos guardar a espada, podemos nos retirar em paz interior em nós mesmos. Com essa descida da paz, tornamos-nos conscientes da graça, de que a graça não é um poder, é uma presença, e na presença da graça não há necessidade de nenhum poder, porque nada de natureza errônea está lá. A declaração bíblica, na tua presença há plenitude e alegria, é uma promessa clara de que, na presença de Deus, não há pecado, doença, morte, falta ou limitação, porque, de outro modo, não poderia haver plenitude de alegria.
Assim, na tua presença, o mal de qualquer nome ou natureza não pode funcionar, pois não tem existência. O estudo em que nos envolvemos nos leva a um lugar na consciência onde podemos relaxar, podemos descansar em um estado de receptividade e então, eventualmente, ouvir ou sentir algo que possa nos indicar: não temas, sou eu. Sou eu, não tenhas medo. Nenhum mal chegará perto da tua morada. Isso deve inevitavelmente levar-nos a um lugar de descanso de pensar, percebendo: eu não posso usar a verdade, mas se eu relaxar, a verdade pode me usar e ela pode atuar em minha vida. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Cristo está vivendo a nossa vida, se Cristo está operando através de nós e como nós, não estamos pensando ou fazendo, e é como se estivéssemos de lado, como observadores do Cristo, a verdade, vivendo a nossa vida. Enquanto você está lendo isso, ao mesmo tempo relaxe. Deixe de lado todo e qualquer pensamento. Liberte a crença de que algo que você possa fazer sobre qualquer coisa. Relaxe. Guarde silêncio. Fique quieto e deixe Deus ser Deus. Reconheça que você não poderia abraçar Deus em sua mente. Lembre-se, Cristo vive a minha vida. Deus atua como meu ser. Deixe a terra toda parada, que a terra inteira silencie e, acima de tudo, que sua mente silencie. Ao relaxar nesta entrega, deixando a mente que estava em Jesus Cristo ser a sua mente, a graça começará a atuar. A graça atuará como sabedoria. A graça funcionará como harmonia e paz. A graça funcionará como saúde, inteireza, plenitude, inspiração e como fonte de todo o conhecimento, e fluirá através de você, em você e como você. Aqueles que têm trabalhado com os princípios do caminho infinito estão agora se aproximando do estado e estágio da consciência que vive pela graça. Não pelo poder físico, não pelo poder mental, não pelo conhecimento, mas pela graça. O conhecimento da verdade sempre desempenha uma função em sua experiência, pois esse conhecimento ajuda você a chegar novamente em uma atitude de expectativa. Esse é o único propósito a que um conhecimento da verdade está servindo neste estágio do seu desenvolvimento, porque agora você deveria estar se elevando acima da mensagem da verdade, no espírito, naquele nível de consciência onde você vive sem palavras e sem pensamentos, acima da lei. Graça, um estado de não poder. Por Joel S. Goldsmith. Existem leis físicas que operam no plano físico e leis mentais que operam no plano mental. Em sua humanidade, você vive de acordo com essas leis. Em sua realização espiritual, no entanto, a princípio, você vive menos pelas leis físicas e mais pelas leis mentais. Então, cada vez menos pelas leis mentais e mais pela graça, sem quaisquer leis físicas ou mentais operando, porque a graça transcende toda a lei. Por exemplo, a lei da autopreservação mantém os pássaros o mais longe possível dos seres humanos. E não é tão frequente que você encontre aves fazendo amizade com seres humanos. No entanto, há o exemplo de São Francisco, que provou que até mesmo essa lei pode ser transcendida,
e que é possível viver em tal atmosfera de graça que os pássaros vêm até você e descansam em seus ombros, na sua cabeça e em suas mãos. Certamente, na maioria das vezes, os seres humanos querem ficar o mais longe possível de animais selvagens. Embora tenha havido estados de graça em que os animais selvagens podiam ser enfrentados sem medo. Daniel demonstrou isso. E muitos hoje têm sido capazes de provar que as feras nem sempre agem como feras. Isso seria verdade, entretanto, somente quando um indivíduo vive acima da lei e está sobre a graça. Aquela graça que é uma ausência de qualquer poder. Uma vez que você percebe que não pode usar o poder espiritual e não confia mais em poderes físicos ou mentais, então alcança aquela atitude e altitude de consciência que é um estado de graça, um estado de não poder, e descobre que o que até então funcionava como poder não é mais um poder em sua experiência individual, que provavelmente levará muito tempo até que a consciência da graça seja demonstrada em seu grau máximo. Isso é evidenciado pelo fato de que, após a ressurreição do Mestre, ele ainda apresentava ferimentos. Naquele nível, ele ainda estava sob a lei física. O ponto não é se você pode, neste momento, andar sobre as águas. O ponto não é se você pode, de forma deliberada, engolir uma garrafa de veneno e sobreviver. Este não é o ponto. O ponto é que a partir do momento em que você começa a agir sob a graça, as leis físicas e mentais têm menos e menos poder sobre você. Quando você atua sob a graça, você pode ser chamado para socorrer aqueles que engoliram veneno ou aqueles que foram gravemente feridos. E pela sua percepção do não poder, você pode levantá-los acima de qualquer lei a qual estejam submetidos. Você deve se lembrar que, até certo ponto, quase desde o começo de sua experiência no caminho infinito, você esteve sobre a graça. Toda a cura que você testemunhou tem sido uma prova da graça, porque a lei envolvida foi superada. Se você teve uma cura espiritual de um resfriado, de uma gripe ou pneumonia ou qualquer uma das doenças supostamente causadas por germes, foi a graça que provou que a lei material não tinha efeito. A lei dos germes, infecção ou contágio não poderia operar onde está a consciência da graça. Assim é que qualquer cura física, mental, moral ou financeira é uma prova de que a lei material não pode funcionar na presença da consciência espiritual. Não é que sua consciência desenvolvida da verdade seja um poder sobre a lei. É uma prova de que as leis materiais e mentais não são poder na presença de sua consciência da graça. A Consciência Renascida, por Joel S. Goldsmith. O que constitui sua consciência da graça e como ela é desenvolvida? Ela só pode ser alcançada trabalhando conscientemente com o princípio de um poder, lendo sobre ele em todas as páginas dos livros do Caminho Infinito e ouvindo sobre isso em todas as gravações das fitas do Caminho Infinito. Através disso, de forma gradual, sua consciência vem a aceitar a verdade de que existe apenas um poder e que ele é espiritual. Existe apenas uma lei e é a lei espiritual. Quando sua consciência aceita esta verdade, a lei material ou mental é atingida por esta consciência desenvolvida. E como há escuridão, ela já não está mais lá. É assim que a consciência espiritual opera. A princípio,
A consciência espiritual é formada por uma consciência intelectual destes princípios. Você chega a aceitar Deus como sua consciência, como o único poder. Os livros do Caminho Infinito martelam o tema de que Deus é a consciência individual, a sua consciência e a minha consciência. Se Deus é a sua consciência, que chance teria alguma coisa de operar o mal nessa consciência? Nada entrará que contamine ou cometa mentira. Entrar onde? Entrar na consciência de Deus? Entrar na sua consciência? Porque sua consciência é a consciência de Deus. Enquanto você trabalha com as Escrituras e é preenchido com o princípio de que Deus constitui a sua consciência e que sua consciência é o único poder, você está construindo uma consciência da graça. Não há poder externo para você. Todo poder funciona dentro de você e é apenas de natureza espiritual. Portanto, não governa ninguém, não controla ninguém, nem domina ninguém, mas é uma lei espiritual de liberdade para todos. Então, eis que, quando algo reivindicando ser uma lei vem à sua atenção, algo seu mesmo, de sua família, de algum paciente ou aluno seu, e isso toca a sua consciência, que não é mais a sua consciência, mas a consciência de Deus atuando como a sua consciência, este único poder, e portanto a própria luz do mundo, o que acontece? Exatamente o que acontece com a escuridão quando a luz brilha. Desaparece. Você não usou um poder, você nem mesmo usou o poder da verdade. Você é o poder da verdade. Você não o usou, ele usou você. À medida em que você continua a seguir os princípios que lhe foram dados nessa mensagem, todo princípio que se torna parte de sua consciência constitui a consciência renascida. E o homem velho, ou a velha consciência que acreditava ou temia dois poderes, que usava um poder contra o outro poder, está morrendo. A velha consciência está sendo educada para além de si mesma. Conforme esse homem velho, com sua crença em dois poderes e sua submissão à lei morre, essa nova consciência nasce e, eventualmente, você se eleva acima da lei, em uma consciência da graça, no qual você não está pensando em supremacia ou poder, você não está pensando em termos de palavras ou pensamentos, você está vivendo, você está sendo, e você está deixando a consciência divina fluir através de você, animar e viver a sua vida por você. A consciência da graça vive como um observador. Como um estágio para esta consciência, você teve os 10 mandamentos para lhe dizer o que fazer e o que não fazer. E até certo ponto você deve ter conseguido pelo menos uma medida de obediência a eles. Então, com o Sermão da Montanha, você deu um passo adiante. Mas em tudo isso, você ainda estava vivendo a sua vida. Estava tentando amar o próximo como a si mesmo. Você estava tentando ser filantrópico. Você estava tentando perdoar seus inimigos. Você estava tentando melhorar a si mesmo. Tudo isso é louvável e altamente desejável, mas não é o objetivo final da vida espiritual. Quando a nova consciência é alcançada, você se eleva acima de tentar fazer ou ser algo por si mesmo. Você está vivendo pela graça, e é a graça de Deus que atua através de você, com benevolência, pureza, bondade e integridade.
E agora é possível dizer como mestre: por que me chamas bom? Por que me chamas espiritual? É um estado de graça que está funcionando em sua vida. Você não tem poder para ser bom ou ruim. Você não tem poder para ser espiritual ou não espiritual. Você não tem poder para ser caridoso ou sem caridade. Seja o que for que esteja atuando através de você, isso é o que você deve ser, e não o seu pequeno ser sendo isso. Seu senso pessoal de eu mudou. Agora é apenas um espectador da vida. É só contemplar e maravilhar-se com as coisas que o Pai está fazendo, mas sem participar, apenas vendo, apenas contemplando e admirando. Observa-se às vezes uma certa tristeza. Você não viu sobre a tristeza do Mestre quando disse: ó Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, assim como a galinha ajunta seus pintos sob suas asas, e tu não o quiseste. E com essa pungência, o observador vê este mundo e lamenta: oh, seria tão fácil ter a paz mundial, seria tão fácil ter abundância para todos, com toda a riqueza de Deus que está no mundo, mas não o quiseste. Então ele permanece orando para que sua consciência seja aberta para receber a graça, para se elevar acima desta lei do poder. Nenhum poder é necessário em um estado de graça. É essa palavra poder que é um obstáculo. O homem está sempre buscando um poder para superar algo ou um poder para destruir alguma coisa. E, portanto, ele não está vivendo na consciência de Deus. Porque, na percepção da presença de Deus, não há poder necessário para superar, destruir ou fazer qualquer coisa. Algumas pessoas agem como se o poder de Deus fosse necessário para aumentar a oferta deste mundo. O suprimento deste mundo, e eu estou falando de suprimento material, já é infinito. Já existe mais do que é necessário para comida, roupas e moradia do que o mundo inteiro poderia consumir. E essas formas de bem estão sendo renovadas mais rapidamente do que são usadas. Não há necessidade de recorrer a Deus para obter uma oferta maior. Só precisamos estar dispostos a compartilhar o suprimento que já temos. O mundo ora a Deus pela paz. Deus não tem a paz para dar. Deus não está retendo a paz. A paz de Deus já está estabelecida, mas a paz deve ser estabelecida na consciência do indivíduo. Se você e eu não estamos em paz um com o outro, Deus não pode fazer nada a respeito. Está dentro de você e dentro de mim decidir o que é que vai estabelecer a paz. A paz é um estado de graça. E funciona naquele momento que você não está exigindo nada do outro. Quando você está percebendo que a graça de Deus é sua suficiência em todas as coisas. E que há uma suficiência da graça de Deus onipresente para suprir a necessidade deste e de todos os momentos. Nessa percepção, você liberta as pessoas e elas podem sentir que você as libertou. Elas estão em paz com você, porque a única razão para a falta de paz é o medo de que a outra pessoa pode querer de você. Individualmente, coletivamente, de forma nacional ou internacional, este é o único medo. E o único antídoto é a percepção de: eu tenho um maná escondido, eu tenho uma fonte oculta de suprimento que não depende do homem
cuja respiração está nas suas narinas. Não depende da boa vontade de ninguém. Nova luz sobre o perdão. As pessoas estão em guerra dentro de suas próprias famílias, não necessariamente por dinheiro ou por terras, mas porque quase sempre há algo que alguém está exigindo de outro que está causando uma ruptura. A cura pode ocorrer apenas na libertação, e você pode libertar todas as pessoas somente quando este estado de graça chegar até você e você perceber que você não precisa mais de poder. Sua união com Deus é a sua garantia de onisciência, de onipotência e onipresença. E por causa disso, você pode libertar todos e qualquer um. Isso pode ser chamado de perdão, mas é uma maneira muito melhor de lidar com todo esse assunto do perdão do que a abordagem tradicional. Perdoar é difícil, porque o perdão sempre implicou o perdão de um verdadeiro erro cometido, que de alguma forma se deve esquecer. Isto é bastante difícil de fazer. É muito mais fácil perdoar se você puder ver que a razão pela qual você acha que um erro foi cometido contra você é porque você estava esperando algo de alguém e você não tinha o direito de esperar nada de ninguém. Então, no começo foi sua culpa. Você trouxe isso a si mesmo. Você esperava algo de alguém. Portanto, esta pessoa fez com você o que você está tendo dificuldade em perdoar. Se você não esperasse nada dela, no entanto, você não teria nada agora para perdoar e você e ela ficariam em paz. A graça liberta da lei do karma. Assim, veja como nos prejudicamos mutuamente sobre a lei da autopreservação. Tudo porque estamos tentando nos proteger ou nos salvar às custas de outra pessoa. Além disso, você pode ver como fomos ensinados a considerar certas coisas como leis, que não eram leis de modo algum, e então ficamos sobre a crença dessa lei. Por exemplo, os hebreus certa vez ensinaram que os pecados dos pais seriam carregados pelos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas mais tarde essa lei foi revogada pelos próprios hebreus. A verdade é que você está sob a penalidade dos seus próprios pensamentos e ações, e sobre nenhuma outra penalidade. Os pensamentos e ações de outrem não podem operar contra você. Agora, você está liberado dos pecados de seus pais e de seus avós. Agora, vire-se para dentro e perceba o que Paulo disse: porque aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Assim, é a sua semeadura que determina a sua vida. Você não está sobre a lei da dominação. Você não está sobre a lei dos poderes mentais, dos pecados ou medos de outra pessoa. Você tem a opção de viver sobre a lei ou de viver sobre a graça. O homem é um prisioneiro de leis criadas pela mente que, mais cedo ou mais tarde, serão reveladas como não sendo leis de modo algum. Isso pode levar séculos, mas hoje estamos nos tornando conscientes do fato de que as leis mentais e materiais são apenas leis enquanto são aceitas como leis. Seja a lei da hereditariedade, a lei da crença racial ou a lei do karma. Se a lei do o que você planta é o que você colhe, que é a lei kármica, for válida, pense que a penalidade que os Estados Unidos acumularam para si mesmos
por causa do lançamento das bombas atômicas. Tente pensar a que grau de lei kármica a nação se submeteu. E se você é do tipo de americano que aprova esse tipo de massacre, você também está sobre essa lei. Mas isso é lei somente para aqueles que aceitam como lei, para aqueles que aceitam o patriotismo fanático do é nosso país, certo ou errado. Na verdade, a lei kármica de qualquer tipo não opera, exceto para aqueles que são prisioneiros da mente, os quais, portanto, aceitam essa lei. Se você está permanecendo na graça, não há esta lei. A lei é lei apenas para aqueles que são prisioneiros da mente e vivem por ela. Mas a lei não é lei para aqueles que estão além da mensagem da verdade, sem palavras e sem pensamentos, acima da lei, permanecendo de manhã até a noite na seguinte realização: eu e o Pai somos um. O que pode tocar essa unidade? Existe uma lei da matéria ou uma lei da mente que possa alcançar Deus? Se eu e o Pai somos um, então eu sou aquele. E esse é aquele que não é homem, não é ser humano, mas ser espiritual. Eu não sou homem, eu não tenho que ser perdoado. Eu e o Pai somos um, e Ele é Espírito. Ele é a vida eterna, o eu espiritual que eu sou. Você não se tornará esse ser que é o Cristo lendo livros. A leitura dos livros irá dizer-lhe sobre o eu sou. Mas depois você deve passar dos livros para a meditação e alcançar a percepção, a realização do eu sou. Seu estudo da mensagem da verdade é principalmente para levá-lo de volta ao reino de Deus dentro de si mesmo, onde você comunga com seu eu interior e dele você recebe a segurança. Não tenha medo, não temas, eu sou você. Então você vive sobre a graça, não sobre a lei, mas sobre a graça. E quando você está sobre a graça, não há nenhuma lei que o toque que não seja dissolvida. Assim, você chega a um nível acima das palavras e pensamentos, acima de qualquer verdade. Há uma permanência na quietude, no silêncio, na paz. E se houver alguma palavra ou pensamento por vir, que eles venham da graça divina, do Pai de dentro, da fonte. Quando o Mestre disse, eu venci o mundo, ele realmente não quis dizer que a lei não poderia funcionar? Ele não quis dizer que ele estava vivendo em um estado de graça em que não há leis? A lei só pode operar nas mentes daqueles que estão aceitando a lei. Não sabeis que aquele a quem vos apresentais como servos para obedecer, sois servos de si mesmo a quem obedeceis? Você se entregará à lei ou à graça? Você servirá a Deus ou a Mamon? A questão é se você está deixando o mundo do efeito ser a lei para você ou se você está vivendo pela graça. O dinheiro vai ser o seu Deus? A lei da saúde será seu Deus? Qualquer coisa no reino do efeito vai ser seu poder? Ou você está percebendo que não há poderes? Prisioneiros da mente. Através disso, eventualmente, você será capaz de olhar para a mente universal, que é a mente da humanidade, e você verá como ela é escravizada e como toda a escravidão está dentro de si mesma. Por exemplo,
Um homem pode ter que passar correndo pela frente de um bar, porque ele está com tanto medo daquelas garrafas e do que elas podem fazer com ele, um medo que ele possa pegá-las e bebê-las. Qualquer poder que a garrafa possa ter está em sua mente. Este poder não está na garrafa, porque você e eu podemos caminhar pela frente do mesmo bar sem sequer vermos as garrafas lá, porque elas não estão em nossas mentes como um poder. Você pode observar o que é que está na mente dessa pessoa que está fazendo dela um prisioneiro da mente. Está acorrentado pelo medo e em escravidão a algo que tem apenas substância de uma imagem mental. Com outra pessoa pode ser o jogo. Ela pode não descansar enquanto tem $1 no bolso. Ela precisa jogar. Por quê? A atração não está lá fora na mesa do jogo, porque não atrai a maioria das pessoas do mundo. Atrai apenas os poucos que são prisioneiros daquela forma particular de escravidão. Ou pode ser a pessoa que joga no mercado de ações de Wall Street. Ela é tanto vítima do jogo quanto o da mesa de 10 centavos de dólar. E se você pudesse olhar em sua mente, veria o que está animando e empurrando. Ele não está ciente disso. Ele é uma vítima disso. Você aprende a nunca condenar, porque a pessoa que está aflita com a corrida de cavalos ou com a mania de apostas de $100 mil em Wall Street, aquela com o vício em álcool ou drogas ou problemas sexuais, é uma vítima. Ela não é pecadora, ela é uma vítima. E ela é prisioneira de sua própria mente. Você só pode libertá-la quando estiver pronta para ser libertada, quando ela pedir ajuda. E você pode libertá-la apenas sendo livre, reconhecendo a graça e não a lei. Então, você se senta em completo silêncio, sem nenhum pensamento, restaurando a mente para a sua função apropriada. Lembre-se sempre, em seu trabalho de tratamento, de não se preocupar se os pensamentos não vierem. Não se preocupe se nenhuma verdade vier até você. Você não é o agente, você não é o curador. A preocupação não é sua. Você está descansando na graça. E a graça que fará o trabalho para você. Você será apenas um instrumento da graça. Portanto, se o problema é físico, mental, moral, financeiro ou de relacionamentos humanos, não se esforce para conhecer qualquer verdade. Não se esforce para dar conselhos. Entre em silêncio. Eu dentro de você sou Deus. E então apenas fique quieto e deixe que o eu seja Deus e descanse na graça, percebendo que a lei não é poder, a lei da mente não é poder, a lei das crenças não é poder. A graça revela o não poder. A presença da graça revela a não presença do poder, a não presença da lei. Assim, desde que você possa permanecer em uma quietude interior, não se preocupe se você tem palavras ou pensamentos, porque pode ser que você tenha ido além desse nível de precisar de palavras e pensamentos. Palavras e pensamentos são parte da atividade da mente, e o que estamos tentando fazer é elevarmos acima da atividade da mente, para a graça. Na quietude e no silêncio está a presença da graça. Na presença do silêncio de Deus, a quietude e a paz são o cumprimento, a harmonia divina. Você agora está no nível de não superar, de não destruir e de não remover.
Todos nós, no caminho infinito, devemos sair do estado de espírito que quer superar, se sobrepor, vencer ou destruir, e em vez disso nos elevar para a percepção e realização da graça, que é a luz que não revela nenhuma escuridão, não a remove, nem a envia para nenhum lugar, revela apenas a sua não presença. Não tente fazer algo por ou para aqueles que vêm até você com o pecado, com doença e falta. Seja esse estado de graça que revela a não presença desses problemas. Onde eles foram, ou como, ou quando, você não tem ideia. E não tente saber, porque você estará tentando usar sua mente novamente. Não pense nem por um minuto que isso destruirá sua mente, porque sua mente sempre terá sua função como uma via de consciência. Tudo o que você está fazendo é parar a atividade falsa de construir um poder fora de sua mente, coisa que nunca existiu desde o começo. Não vos preocupeis com a vossa vida, com o que comereis, com o que haveis de beber, nem ainda com o vosso corpo, o que haveis de vestir. O Filho do Homem vem a hora que não pensais. Você não tem que destruir sua mente e não deve desistir dela. Você deve permitir que ela se estabeleça em sua função normal, como uma via de consciência. A verdade é infinita. Quão terrível seria tentar entender a verdade. Se esse pensamento viesse a você, ou se alguém lhe perguntasse o que é a verdade, então, se você pudesse rir-se da ideia de que alguém poderia saber o que é a verdade e, como o mestre, virar-se e ir embora, pense no que e quanto você estaria demonstrando. Quem pode saber o que é a verdade? Eu sou a verdade. Tente definir quem ou o que eu sou. Impossível. Então, quanto mais você se aproxima daquele lugar onde sua mente não está ocupada buscando alguma verdade, mais cedo você verá que a verdade continua se derramando da fonte através de você. Não uma verdade inventada, não uma fórmula, mas a verdade. Não uma verdade que alguém escreveu, mas é a verdade que você conhece, que ajuda a construir sua consciência, até o ponto de você receber a verdade ela mesma. Então a graça, que é a sua suficiência, estará fluindo em medida plena.